Boa tarde, mais uma vez a todos. A doutora Alessandra, doutor Daniel Leonardo, nossa presidente, nossa vice-presidente, já estão aqui na sala, como também vários associados. Para quem não me conhece, meu nome é Fátima Santoro, eu sou doutora de pedagógica aqui da BAN, e só os nossos associados, mas os nossos visitantes, novos associados. Antes de passar a palavra para a doutora Alessandra, para o bom dia, quero lembrar a todos que na próxima terça-feira nós teremos, como sempre, né, os nossos eventos de palestras, lives, e agora na modalidade híbrida, mas na última terça-feira do mês, nós sempre temos o que a gente chama a BAME em debate. Né? Por isso, nós vamos fazer agora no próximo dia 29. E na próxima terça-feira, após o Carnaval, nós agenda também já todo de março, por ser calendário tá no site da BAME e sendo enviado pelas nossas redes, né, de WhatsApp, nossas redes de programação. Alessandra, a palavra é sua. Boa tarde a todos. Sejam todos bem-vindos à BAME, tanto na forma online, como também na forma presencial. É uma alegria muito grande ter essa casa cheia de pessoas. Sejam muito bem-vindos à nossa instituição. E a todos os presentes que não conhecem ainda a nossa instituição, fica aqui o nosso convite. Temos feito todas as terças-feiras, a partir das 18 horas, as lives híbridas, tanto presencial como online, como dito pela doutora Fátima Santoro, e também às quartas-feiras, a partir das 17 horas até as 19, de forma híbrida, estamos fazendo a mentoria. E na tarde de hoje, eu tenho a honra de anunciar a mentoria do doutor Ilinei Winston Silva, que já se tornou um grande amigo. O doutor Ilinei, nós nos conhecemos de forma muito inusitada, né, doutor Ilinei? Conhecemos num almoço de confraternização do IMB, do presidente do IMB, doutor Fábio Dutra, e ambos éramos convidados, e o doutor Ilinei falou numa mesa ao lado em que eu estava, que ele queria muito fazer uma visita à BAME, porque ele tinha grandes assuntos de relevância que interessariam os advogados para falar na BAME. Aí eu virei-me para ele e falei, porque a BAME está aqui. E aí ele ficou assustado. Nossa, presidente da BAME? Eu falei assim, é. E aí ele falou que ele era perito judicial, engenheiro industrial da UERJ, pós-graduado em Engenharia, Economia e Administração Industrial pela UFRJ, 30 anos de experiência em avaliação imobiliária para alienação na Caixa Econômica Federal, conhece tudo de avaliação imobiliária, né, doutor Irineu? E é perito judicial do TJRJ. E aí, um dos temas que a gente achou de muita importância, com esse vasto conhecimento, experiência que ele tem, e interessaria a todos nós, seria a importância dos quesitos na perícia judiciais imobiliárias. Porque, de fato, ele colocou numa reunião aqui comigo com o Daniel, né, Daniel? Pontos que nós, advogados, temos realmente dificuldade quando vamos montar os quesitos periciais. Então, essa é a palestra dele.
e é uma honra muito grande recebê-lo aqui ao lado do filho dele, o doutor Eric, que é advogado também, experiente no mercado imobiliário. É uma honra muito grande tê-lo aqui também conosco, doutor Eric. Quero apresentar a nossa mesa aqui, presencial na ABAME. Temos vários convidados, vários amigos. Sejam bem-vindos à ABAME. Temos a nossa diretora, primeira secretária, Daniela Capanema, aqui conosco também. E o nosso ilustríssimo e especial vice-presidente, doutor Daniel Martins. E aí, nossa maravilhosa diretora jurídica, doutora Fátima Santoro. É isso, Fátima. Então, vamos passar a palavra para o doutor Elinei, não é mesmo? Para ele começar a dissertar sobre o assunto, que estamos todos muito ansiosos por esse momento. Até a Fátima falou, não, eu quero hoje muito ouvir essa palestra. Pode falar. Bom, boa tarde, eu sou o Bispo, sou palestrante de hoje. Nós viemos aqui com a ideia de trazer conhecimentos que nós achamos importantes. Desculpa interromper, doutora Alessandra. O som não está bom. Não está dando para ouvir. Oi? Desculpa interromper. O primeiro palestrante já... Elinei já começou a falar? Já. Não está dando para ouvir. Os demais estão ouvindo? Não. A doutora... a doutora Nayara também já pontuou. Vocês estão me ouvindo? Não. Está muito baixo. Muito baixo? Só um minuto. Doutora Alessandra, vamos fazer daquela forma como eu tinha dito, com o microfone, e ele estando como se estivesse no Zoom também. Só assim que fui com o som bom. Agora vocês me escutam? Ou continua baixo? Continua baixo. O palestrante ele tem que estar também no Zoom, gente. Se ele tiver como só presencial, transmissão simultânea, não funciona. Bom, vamos falar aqui sobre a palestra. E antes de começar a palestra, eu gostaria de agradecer a doutora Alessandra Ávila, presidente da ABAME, e a sua diretoria pela cessão dessa instituição para realizar essa palestra. Eu diria que essa palestra ela poderia ser chamada Maktub. Maktub é uma palavra árabe que quer dizer estava escrito, está escrito. Foi assim totalmente inusitado. Eu, com a minha experiência de 30 e tantos anos de perito, eu entendo que a quisitação é uma parte importantíssima numa perícia, principalmente imobiliária. E eu decidi fazer um livro com os quesitos que eu, ao longo de 30 anos, tive a oportunidade de responder. Existem quesitos ótimos, quesitos muito bons, quesitos regulares e quesitos ruins. Na realidade, o quesito ruim é uma coisa muito ruim para a perícia, porque ele não agrega nada. Então, como eu tenho o hábito de colecionar tudo que eu faço, eu sou uma daquelas pessoas que guardam tudo, como eu tenho
os quesitos de todos, aliás, eu tenho os laudos, os meus laudos todos, e lá tem os quesitos. Eu decidi, junto com o Eric, que é advogado, e junto com a minha secretária, que também é advogado, preparar um livro onde eu colocasse os quesitos que eu considero ótimos, bons e muito bons. Por que fazer isso? Porque isso ajudará os advogados, mormente os advogados mais novos, mas mesmo os de mais idade serão beneficiados com isso. Mas como isso ocorreu? Eu pretendia visitar, conhecer a ABAME, chegar na ABAME para fazer esse convite, e eu estava, como já disse a doutora Alessandra, numa churrascaria. Então, essa palestra foi decidida em uma churrascaria, Pampa Grill. E a doutora Alessandra ouviu eu manifestar o meu interesse de vir à ABAME, ela imediatamente colocou a ABAME à disposição e já marcamos ali na churrascaria a nossa palestra. Então, nessa palestra, eu pretendo trazer duas joias para os advogados, principalmente os advogados que atuam no mercado imobiliário, onde eu tenho uma experiência de mais de 40 anos. São duas joias que eu digo o seguinte, eu digo que são dois brilhantes, dois diamantes, e que são brutos, e eu vou lapidar esses diamantes. O primeiro deles é área construída vezes fração ideal de terreno. O segundo, eu nem vou falar o nome, se vocês tiverem interesse e vocês me lembrarem, eu falarei sobre ele no final da palestra e vou lapidar os dois. O que acontece é que, quando vamos fazer uma perícia, o perito, muito mais hoje, ele depende e muito dos quesitos. Então, eu chamei a palestra de 0122 e o título, A Importância da Quisitação nas Perícias Imobiliárias. A ideia de produzir uma palestra sobre o tema na ABAME foi definida com base nos seguintes fatos notáveis. A experiência do palestrante como perito judicial, onde ele já fez centenas de perícias, saber da grande diversidade de ações que tramitam no judiciário brasileiro, tipo revisionais, renovatórias, produção antecipada de provas, desapropriação, vistoria, etc., etc. Explicitar a importância ímpar que a legislação disponibiliza para os advogados, pois quando o juiz, ao dar o processo por saneado e definir perícia, ele faculta, olha o termo, as partes, autor e réu, a formulação de quesitos e a nomeação de assistente técnico. Essas são duas coisas importantíssimas, pelo menos no que tange às perícias imobiliárias, que eu fiz diversas. Explicitar para os advogados, porque as palestras é direcionada basicamente para os advogados, da importância de nunca abrirem mão dessa prerrogativa que a legislação lhe propicia, isso é, formulem quesitos e nomeiem assistente técnico. Registrar que, sabedor da importância da quisitação no sucesso das ações na área imobiliária, decidir, juntamente com o advogado Eric, fazer um livro. Por que com o advogado Eric? Porque o Eric é meu filho, e filho é muito crítico. Eu, quando pensei nisso, eu levei para ele. Eu vou ser sincero, se ele dissesse para mim, não, pai, isso é mico, eu não faria. Mas ele disse, não, pai, é algo interessante para nós, advogados, então vamos fazer. Então, produzi um livro onde os principais tipos de ações nós relacionaremos uma série de quesitos notáveis que certamente ajudarão e muito os colegas da área legal, jurídica e legal, a escolher mais facilmente os quesitos que eles vão propor. Antes de efetivamente concluir a palestra, eu irei apresentar um conjunto de 5 quadros com informações gerais e genéricas que eu acredito que complementem
essa nossa palestra. Pode seguir. Muito bem. Eu preparei 5 quadros que eu vou falar sobre ele, porque eu entendo importante. Um mini currículo do palestrante. A minha formação acadêmica, eu boto aqui, eu sou engenheiro industrial, formado na UERJ, eu sou pós-graduado em Engenharia Econômica e Administração pela UFRJ, eu trabalhei em vários segmentos da econômica do país, segmento petróleo, segmento energia elétrica, e basicamente na Caixa Econômica Federal, onde eu tive a oportunidade de conhecer a fundo projetos na área imobiliária. E no magistério superior, daí eu ter colocado o UERJ e o UFRJ simplesmente para mostrar que, anos depois de eu haver me formado na UERJ e de ter feito pós-graduação na UFRJ, eu ter voltado como professor. Algumas pessoas podem perguntar, mas engraçado, você, engenheiro, fez pós-graduação em economia. Eu tive um professor no último ano da escola e disse, olha, os engenheiros têm pouca experiência na área econômica. E um bom projeto é aquele que é bom tecnicamente, mas economicamente aceitável, que as pessoas consigam acessar. Então, basicamente, o quadro 1 versa sobre isso, esta parte. No quadro 2, o objetivo da palestra: apresentar à diretoria da ABAME, no primeiro momento, a expertise do palestrante. Eu trabalhei na Caixa Econômica de 78 a 2008 e avaliei centenas de imóveis. Eu trouxe aqui uma pasta onde tem 200 imóveis que eu avaliei. Então, todos aqui, uma avaliação feita num documento da Caixa com a minha assinatura. Avaliação de empreendimentos empresariais. Isso foi importantíssimo para mim. Por quê? Porque, da mesma forma que na Justiça se faz um processo, na Caixa Econômica, qualquer empresário que quisesse ou que queira um financiamento para fazer o empreendimento, ele tem que montar o processo, um projeto. E esse processo, vindo em cima de um projeto, ele começa no terreno. Então, quando vinha para nós tínhamos que avaliar o terreno onde o empreendimento seria feito e todo o projeto arquitetônico e principalmente as especificações do empreendimento. E depois, ser aprovado, nós fazíamos um acompanhamento e medição de obra para liberação das parcelas mensais de financiamento. No Tribunal da Justiça, eu fiz avaliações de imóveis residenciais e comerciais em revisionais e renovatória, avaliação de imóveis, terrenos e benfeitorias para determinação do valor da indenização nas desapropriações, produção antecipada de prova para caracterização de problema em imóveis residenciais e comerciais, e uma miscelânea envolvendo imóveis residenciais e comerciais, tipo utilização de áreas comuns. Isto é uma coisa que precisa, que eu espero que eu serei regiamente pago se eu conseguir que todos os advogados que estão assistindo a minha palestra entenderem como funciona no empreendimento imobiliário a utilização das áreas comuns, e algumas áreas são comuns, mas de uso privativo. Ora, já parece um nonsense. Ela é comum e uso privativo. Às vezes, o projeto de um empreendimento ele faz com que o acesso a certas áreas comuns se faça através de áreas privativas. Normalmente, ninguém vai liberar
seu imóvel para alguém passar para ir para uma área privativa. Esta é uma área comum. E como é que se identifica se uma área é comum, se ela está sendo acessada por uma área privativa? É muito simples. É só verificar na coluna se a fração ideal de terreno é a mesma para os apartamentos acima. Se for, aquilo é uma área comum, embora de uso privativo. Eu falarei no final um pouco mais detalhadamente sobre isso por causa de perícias que eu fiz versando sobre isso. Eu vou ler rapidamente aqui um decreto, que é o decreto 23569 de 33, sobre o qual eu me formei. Ele lista as competências do engenheiro industrial. E dentre essas competências está direção, fiscalização e construção de edifícios. Estudo, projeto, direção, execução e exploração de instalações industriais e fábricas e oficinas. Estudo, projeto e organização e direção de obras de caráter tecnológico em edifícios industriais. Assuntos de engenharia legal em conexão com em conexão com os itens das alíneas. E vistoria e arbitramento relativos a linhas anteriores. Por que eu trouxe isso aqui? Porque muitas pessoas pensam que peritos e assistentes técnicos na área imobiliária têm que ser obrigatoriamente engenheiros civis e o arquiteto. E não é uma verdade. O engenheiro industrial... Mas que engenheiro industrial é esse que a gente ouve tão pouco fazer? Nós somos um grupo em extinção e ele é fruto de quando o país começou a industrializar. A indústria não tinha dinheiro para ter um engenheiro elétrico para fazer as instalações elétricas, um engenheiro mecânico para fazer as instalações mecânicas de máquina e equipamento, um engenheiro civil para fazer depósitos. Então, criou-se o engenheiro industrial, que é um engenheiro com essas expertises e que a indústria tinha condição de contratar. Mas a legislação permite que os advogados, quando saneado o processo e quando definida perícia, que o advogado formule quisito e indiquem assistente técnico. Ora, eu diria para vocês que quando se vai para a área imobiliária, para prédios, mesmo muitos engenheiros não conhecem. Por quê? A engenheiro civil, por exemplo, o engenheiro civil que vai trabalhar numa obra, ele não conhece a parte de formação do projeto, que é basicamente de custo. Então, ele não tem essa expertise. É preciso, é ideal, que seja alguém que conheça bem a parte de imóveis. E tanto que eu soube, quando eu comecei a fazer perícia, já tinha falecido um engenheiro que ele dizia o seguinte: ele era assistente técnico. Houve uma época que todas as diligências tinham um perito do juiz, um assistente técnico da parte ré, um assistente técnico da parte autora. E esse engenheiro chegava e dizia assim: espera aí, deixa eu abrir aqui a minha agenda e ver de que lado eu estou, para saber se é só isso ou tudo isso. O que ele queria dizer com isso? Se ele fosse assistente técnico do locador, ele logo dizia: mas só isso? Só isso de locação? Está muito baixo. E ele aí ia trabalhar de forma a fazer com que este valor locativo fosse majorado. Mas, se na mesma ação ele estivesse pelo réu, ou seja, pelo locador, ele dizia: tudo isso? Então, o só isso ou tudo isso depende do lado que o assistente técnico está. Ora, o que se quer provar com isso? Da importância do assistente técnico trabalhar lado a lado, side by side, com o advogado. Porque é do assistente técnico,
daquele engenheiro que conhece empreendimentos imobiliários que o advogado irá conseguir os subsídios técnicos que lhe permitirão pleitear um aumento do valor locativo ou a diminuição do valor locativo, que é, em síntese, o que o seu cliente quer, dependendo de que lado está. Se ele está do lado do locador, ele quer aumentar. Se ele está do lado do locatário, ele quer diminuir, sem nada de errado, simplesmente explicitando as partes importantes. Eu quero dizer uma coisa aqui para os advogados. O novo código, ele determina que o perito não pode emitir opiniões de ordem pessoal. No passado, eu podia usar mais livremente os meus conhecimentos de economia, mas sempre vai poder ocorrer, eu sou nomeado como engenheiro. Quando eu me manifesto como na área econômica, uma das partes que se sentir prejudicada pode evocar, dizer, mas ele está se manifestando sobre o que ele não pode. Ele está emitindo juízos de valor, ele está trazendo coisas que não deveria. Mas, se os advogados tiverem peticionado o perito, eu e qualquer outro, é obrigado. E aí ninguém mais pode dizer que o perito trabalhou de forma extra-petita. Nós temos que responder os quesitos. Se os advogados pedirem, associarem aquele empreendimento, aquela perícia no imóvel, conhecimentos ou fatores de ordem econômica, o perito poderá opinar sem que lhe seja imputado estar colocando opiniões de ordem pessoal. Ok? Então, isto é uma coisa que se eu tenho algum gol, tudo na vida, a pessoa busca gols. Um dos gols que eu quero, que eu gostaria e que eu me sentirei regiamente pago, é se os advogados entenderem que é importante para o sucesso das suas ações, pelo menos, eu estou falando na parte imobiliária, a presença do assistente técnico, pelo menos para trazer conhecimentos que, mesmo para ele, advogado, é difícil. E eu diria que, mesmo para engenheiro, é difícil. Hoje, quando eu vinha para cá, ligou um amigo e disse que o enteado dele tinha uma perícia, pegou um engenheiro e teve sérios problemas. Sérios problemas porque, naturalmente, não era alguém que tinha, vamos dizer assim, familiaridade com empreendimentos imobiliários. Se ele não tem essa expertise, e que não é de todo arquiteto, e que não é de todo engenheiro civil, e que o fato disso ocorrer não é demérito nenhum, simplesmente eu vou dizer para vocês que eu só sei isso porque eu fui para a Caixa e, num determinado momento, eu tive que analisar e fui fazer curso interno na Caixa. Recentemente, tiveram que mudar a convenção do meu prédio e uma arquiteta, podia ser um engenheiro, mas depois era um arquiteto, ficou de ajudar a advogada a fazer essa reconvenção, essa nova convenção, mas para ir tinha que trazer as áreas das unidades privativas, ou melhor, as áreas construídas associadas às unidades privativas, que não é a área privativa. Por quê? E ela começou a fazer. E não fechava, porque ela media as áreas dos apartamentos e mediu de vários, e nenhum batia com o que estava na convenção. E o que ela deveria fazer um mês já tinha quase um ano e ela não conseguia. Ela estava desesperada, a advogada disse para ela, olha, você conversa com o engenheiro Elinei, porque ele foi da Caixa, ele conhece, e ela veio falar comigo desesperada, olha, eu meço, já medi meia de parede para um lado e para o outro, não bate. Eu disse, mas não vai bater nunca. Porque aquela área
que está associada às unidades privativas não é a área privativa, é a área construída. Mas que área construída é essa? Bom, quando se tem... Ninguém consegue fazer um empreendimento imobiliário só com unidades privativas. Vou fazer um prédio onde só tem apartamentos. Não dá. Você tem que ter portaria, você tem que ter pilotis, você tem que ter elevador, você tem que ter garagem. Mas todas esses acessórios que existem têm um custo. E quem banca esse custo? Esse custo entra no custo das unidades privativas. E como é que isso é obtido? Você pega a área toda, esse próximo, eu vou passar para vocês aqui ao final uns quadros que mostram. Esse projeto, eles mostram a somatória das áreas privativas, das áreas comuns e das áreas totais. Quando você pega uma área privativa de uma unidade, você pega aquela área privativa e divide pela soma das áreas construídas, das áreas comuns, você identifica qual é o percentual de incidência daquele, vamos chamar de apartamento, daquele apartamento da área comum, e aquilo adere à área privativa. Então, se não tiver este conhecimento, não se consegue. Da mesma forma que com esta área construída, se chega dividindo pela área total construída a fração ideal de terreno. São coisas importantíssimas. Quem quer fazer perícia na área imóvel precisa saber área construída, fração ideal e diferença entre a área privativa, que é a área que aparece na convenção, e é a área que vai para a prefeitura, e é a área que gera o IPTU e gera, paralelamente, as cotas condominiais. As cotas condominiais, elas estão associadas. Mas como é que isso é feito? É muito simples, vocês vão ver no que eu vou fazer circular. Quando se tem um prédio, você tem área de divisão não proporcionais e área de divisão proporcionais. Mas que área seria essa, uma área de divisão não proporcional? Área de garagem. Se a pessoa no empreendimento tiver um apartamento de 250 metros quadrados e um outro tiver de 50, a área de garagem associada a eles é a mesma. O de 250 pode ter 5, mas cada uma delas tem o mesmo tamanho. Senão você, do 500 metros, 250, faria uma área de garagem desse tamanho? Não tem, são padronizadas. Essas áreas não são de divisão proporcional. Agora, todas as outras áreas são de divisão proporcional e adere à unidade privativa e são as geradoras de IPTU e de cota condominial. Ok? No final, porque eu não sei se eu falei, eu trouxe aqui duas joias, vou reformar para vocês, para quem está me assistindo aqui pessoalmente, para quem está assistindo virtualmente. Essas duas joias, uma delas eu já falei qual é. E eu vou, quando eu terminar de falar sobre isso, eu vou mostrar com exemplos, porque nada melhor que o exemplo. Eu quero que quem assiste essa palestra saia sabendo bem esse tipo de coisa. Bom, o último quadro é o quadro 5. Importância para os advogados do aspecto legal que determina ao juiz que, uma vez saneado o processo e determinando perícia, facultem as partes. Isto, todos os juízes decidiu por perícia, ele tem que colocar isso. As partes não são obrigadas, porque é facultado, mas é algo que deve exercer. Formular quesitos, mas quesitos que estejam tecnicamente baseados. E a nomeação de assistente técnico. Por quê? Eu tive um colega que não nomeou assistente técnico. Depois, como o laudo do perito não lhe foi favorável, ele me chamou para almoçar e disse: você não podia fazer algo? Eu disse: fazer eu posso, mas isso que eu vou fazer em nada é a mesma coisa, porque os advogados dizem que o que não está nos autos não está no mundo. Se não for nomeado, não adianta a posteriori falar, porque o juiz nem vai levar em consideração
e os advogados vão pedir para tirar aquilo porque não tem. Então, é importante que nomeiem assistente técnico. Eu chamo assistente técnico o custo da tranquilidade para os advogados. Quando o advogado nomeia um assistente técnico, ele sabe que vai ter o respaldo de alguém que está tecnicamente habilitado a auxiliá-lo na perícia. E o sucesso dessa perícia vai depender, basicamente, da aquisitação. E uma das funções do assistente técnico é fazer para o advogado os quesitos. Eu trouxe aqui dois exemplos de uma mesma ação. Eu, há já algum tempo, se não me engano, foi qualquer coisa em termos de 2000, eu fui nomeado numa renovatória de uma loja no centro da cidade. Pois bem, eu fiz todo o meu trabalho independente dos quesitos. Tem perito que começa pelos quesitos. Eu começo analisando o contexto e depois eu vou para os quesitos. Agora, quando você vê quesitos bem elaborados, você sente que o advogado estava com alguém do seu lado que entendia. Então, olha aqui, ó, exemplo de quesitos bem elaborados. Exemplo 1, da parte autora. Nessa renovatória, a parte autora era o locatário. Então, eis o quesito. Queiram peritos e assistentes informar se, em decorrência da alta violência existente na cidade do Rio de Janeiro, bem como a forte recessão porque atravessa o país, os valores das locações têm e continuam a sofrer diminuição em seu preço, inclusive nas locações já existentes. Sentiram como ele puxou a brasa para a sardinha dele? Ele foi em cima das coisas que depreciavam a locação e explicitou. Já a parte ré, na mesma ação, queiram os ilustres peritos e assistentes técnicos descreverem a vocação comercial da região em que se situa o imóvel periciado, informando ainda acerca do acesso de transporte, fluxo de trânsito de pessoa, proximidade de banco, variedade de comércio. Então, numa mesma ação, quesito do réu, valorizando as coisas que são interessantes para o réu. Na mesma ação, o advogado juntou quesitos que valorizam a sua parte. Certamente, eles estavam bem com assessoria boa de um assistente técnico. Eu tinha dito a vocês que tinha duas joias para dar para vocês, advogados. Essas joias, qual é a vantagem? Eu considero como se fosse um diamante bruto. E que, se ele for lapidado, ele vai brilhar. Uma delas é a importância da área construída sob fração ideal de terreno. E eu vou fazer isso como um exemplo. Eu fui nomeado perito há já algum tempo lá no Irajá. O sujeito comprou uma casa. Como é que a gente identifica uma casa? Normalmente, a pessoa identifica uma casa quando ela está cercada. Tem um muro na parte dos fundos, um muro na lateral direita, um muro na lateral esquerda e um muro na frente. É uma casa, não é? Não, pode não ser. Só é uma casa se e somente se ele for o detentor de 100% do terreno. Se não for, ele não comprou uma casa, ele comprou uma propriedade em condomínio. É o que a gente chama de denorex. Parece, mas não é. A pessoa olha, compra gato por lebre. E ele comprou aquela casa e, num determinado momento, ele resolveu
fazer na parte de cima um terraço, com uma sala para festa, com banheiro, com churrasqueira. Chamou um advogado, chamou um arquiteto. O arquiteto fez um belíssimo projeto, levou na prefeitura e aprovou. E ele estava tranquilo. Quando eu cheguei lá para ver, o proprietário não estava, mas estava a mulher dele. Eu disse para a mulher dele, olha, o seu marido não pode construir esse terraço. Ela olhou para mim e disse, o senhor não podia vir aqui no fim de semana, porque o meu marido só está aqui no fim de semana, para ele falar com o senhor? Eu disse, posso. Então eu venho no sábado, entre 10 horas e 11 horas. Sábado, entre 10 horas e 11 horas, eu cheguei lá. O proprietário estava no portão com uma tromba desse tamanho, parecia um elefante, com uma cara de... Todos amigos. Eu cheguei com o processo de baixo braço. Eu, pai dos burros, do engenheiro que está trabalhando na área imobiliária. Código de obras do município, debaixo do braço. Eu cheguei, me apresentei, ele disse, pode entrar, doutor, aí pode sentar. Aí ele virou para mim e disse, o senhor disse para mim que eu não posso construir um terraço na minha casa. Eu disse para ele, bom, na verdade, não fui eu quem disse isso. Eu só verbalizei. Quem diz isso é o Código de Obras. Sabe por quê? Porque o senhor não comprou a casa. Não comprei a casa. Não comprou. O senhor comprou uma casa em condomínio. Tanto que, se o senhor passar do muro direito da sua casa, tem uma entrada que dá acesso a 3 apartamentos que estão na parte do fundo, no seu terreno. Aí peguei no Irajá, naquela rua, pela região administrativa e pela zona residencial, mostrei qual era o lote mínimo de terreno. Era, vamos dizer, 450 metros quadrados. O que isso quer dizer? Não pode parcelar, porque está no mínimo. Então, eu mostrei para ele. Eu digo, olha, o senhor comprou, como está aí na escritura, o senhor não comprou uma casa, o senhor comprou uma casa em condomínio, é a mesma coisa não. Por quê? Com a sua área, o senhor tem uma fração ideal de 55%, significando que cada um daqueles 3 apartamentos, no fim, tem 15%. 15 mais 15, 30 mais 15, 45%. Quando soma com os 55, dá 100%. Eu disse para ele, se uma empresa resolver construir um prédio, ela não quer a casa do senhor, nem quer que ela vai derrubar, e ela quer o terreno para fazer o empreendimento. E ela chega a dizer, eu dou 1 milhão nesse terreno. O senhor, com 550, o senhor com 55% de fração ideal do terreno, vai receber 550 mil. E cada um dono de cada apartamento, no fim, 150. Vai totalizar 450, com 550, 1 milhão. Mas, se o senhor construir o que o senhor está pensando, o senhor vai aumentar a área construída da sua casa. Vamos dizer que ela passe de 55%, porque criou, vá para 700% da cota de terreno. Para o senhor subir de 55% para 70%, é preciso que alguém perca. Quem pode perder? As outras 3 unidades. E aí, se o sujeito for dar 1 milhão, você vai receber 700, e cada um que receberia 150 vai receber. Por mais que o senhor não esteja sendo desonesto, por mais que isso não tenha o objetivo de lesar ninguém, vai lesar. Por quê? A área construída é que determina a fração ideal de terreno. Ele, por sorte, era uma pessoa... Quando eu fui mostrando para ele, ele foi entendendo que ele havia comprado gato por lebre. Mas muita gente pode comprar gato por lebre, porque as pessoas estão acostumadas a identificar a casa como algo que está cercado. E aquilo só é uma casa se o terreno todo pertencer àquilo. Se não, é uma casa em condomínio. Ok?
Então, nem sempre todas as casas que estejam cercadas são a casa. E se for uma casa em condomínio, ela tem que obedecer às disposições edilícias. Outro processo que eu fiz semelhante outro processo que eu fiz semelhante em termos sujeito tinha um apartamento de 200 metros quadrados com 4 quartos. Morava cada um dos filhos e a filha. A filha casou e os filhos morreram, os 2 de AIDS. Infelizmente morreram. Ele ficou com 1 quarto e 3. Ele, o que ele fez? Ele alugou os outros quartos. Ora, quando ele alugou os outros quartos, pessoas vieram morar naquele apartamento. Ao morar naquele apartamento, passou-se a usar mais elevador. A energia elétrica do prédio subiu. Passou-se a usar mais água. A água do prédio subiu. O síndico, percebendo que houve um aumento de custo, resolveu aumentar a cota condominial daquele apartamento. O negócio desembocou na justiça, eu fui nomeado perito e eu fui lá e eu disse para ele, o senhor não pode aumentar. Por quê? Mas está gastando mais. Mas o que define o valor da cota condominial não é gasto. O que define é a área construída. A área continuou 200 metros quadrados, a área privativa. E, com isso, a incidência dela nas áreas comuns. Não houve aumento de área, não pode haver aumento não pode haver aumento de cota condominial. Infelizmente, essa não foi a ideia de quem decidia, e ele achou que eu estava errado. Não ele, não. O juiz achou que eu estava errado, que o cara estava com razão. Talvez estivesse se você analisar no aspecto custo. Mas se você analisar no que diz a legislação, não tem sentido. Porque a legislação diz que a cota condominial, assim como o IPTU, é função da área construída. Se só aumenta a área construída, se aumentar a área privativa. Se não aumentar a área privativa, não tem como falar de aumento. Houve aumento de despesa? Houve. Por exemplo, eu moro num prédio onde ocorreram coisas recentemente agredindo o que diz a legislação. As pessoas fazem coisas erradas não premeditadamente, fazem porque não têm conhecimento. Bom, eu tinha dito aí vocês que eu teria uma segunda joia. Alguém quer ouvir ou nós paramos por aqui? Vamos nessa. Então, tá bom. Então, já que vocês querem ouvir, vamos lá. A segunda joia que eu vou dar para vocês é uma coisa que ocorre muito. Área comum de uso privativo. Pô, mas o nome já parece estranho. Área comum de uso privativo. Isso pode ocorrer? Pode. E ocorre quando? Quando o projeto arquitetônico determina que o acesso a uma determinada área só pode ser feito através de uma unidade privativa. Ninguém pode bater na porta. Quer dizer, eu quero trazer os meus filhos para brincar naquela área, que seus filhos brincam atrás do seu apartamento, porque ela não é sua. Não, ela não é minha, ela é comum, mas eu não deixo passar por dentro da minha casa. Então, esta é tipicamente um tipo de área comum de uso privativo. É importante porque as pessoas têm o uso e o gozo daquela área. As pessoas acham que podem fazer o que quiser com aquela área. Um dia eu sou nomeado numa perícia no Catete. Chego lá, um casal, eu na época tinha uns 40 e poucos anos, eles já deviam ter qualquer coisa como uns 50, 60, muito educado, receberam a mim e o meu outro filho, que na época trabalhava comigo, receberam cafezinho, água,
e falou para mim, olha, o doutor Elinei, o condomínio está criando casos, mas eles não têm motivo nenhum. Nós fizemos um projeto, fulana falou para a mulher, pega o projeto lá para mostrar para o doutor Elinei. Aí abriu o projeto, um lindo projeto. O arquiteto fez um lindo projeto, foi na prefeitura, aprovou aquele lindo processo e ele deu andamento. E eu disse para ele, seu fulano, infelizmente, embora o projeto seja muito bonito, o senhor não pode construir nessa área. Não, mas doutor Elinei, a prefeitura aprovou. Eu disse para ele, mas a prefeitura só aprova extramuro. A prefeitura não aprova nada intramuro. Quem aprova as coisas intramuros é a assembleia do prédio. Se não houve uma assembleia para aprovar esta sua obra, ela não podia ser feita. A prefeitura, aí que tem um negócio, no passado tinha um negócio chamado Denorex, parece, mas não é. A prefeitura não aprovou a obra, a prefeitura aprovou a execução da obra. Parece a mesma coisa. Não é. A obra, quem aprova é o condomínio, é a assembleia. Não pode fazer. Uma vez o condomínio aprovando, vai-se à prefeitura para ela aprovar a execução da obra. Parece a mesma coisa, mas não é. Uma coisa é autorização para fazer uma obra. Isto a pessoa consegue no condomínio. Autorização para executar a obra é na prefeitura. No prédio que eu moro, um síndico resolveu acabar com o quarto dos porteiros e fez uma belíssima sala da administração. Alguém denunciou na prefeitura, a prefeitura multou o prédio. Eu acho que quem tem que pagar é ele, porque ele fez. Mas ele tinha autorização da prefeitura? Tinha sim, mas a prefeitura, como foi muito chamada para a justiça, porque as pessoas faziam isso, e quando alguém entrava na justiça, ela juntava. E o juiz olhava, não, mas a prefeitura aprovou. A prefeitura passou, já há alguns anos, colocar um carimbo. Esta autorização só tem validade somente se houver uma aprovação do condomínio. Se não houver, ela não vale. Então, eu disse para ele, o meu laudo, eu vou dizer que o senhor edificou numa área comum de uso privativo. Tudo dava a entender que aquela área era dele, mas não era. Outra perícia que eu fiz nesse assunto, eu gosto de mostrar a dicotomia, a diferença. Eu fui fazer no Parque Guinle, num apartamento que era da família ligada a um primeiro-ministro nosso, chamado Lampreia, e eu vi pelas certidões que ele vinha ser parente dos Gracies, esses lutadores, e até da ministra, que era também uma Gracie. Muito bem, era um apartamento no pavimento térreo, e atrás do pavimento tinha uma cobertura da garagem. E ali ele tinha aquela área, as crianças brincavam ali, ele fazia churrasco ali, ele botou uns vasos com flores, ele fez um negócio muito bacana. Alguém do condomínio, daquela coluna, descobriu que aquela área não era dele, era uma área comum. E aí a pessoa entrou na justiça, porque aquela área estava fechada. Ele queria abrir uma passagem no muro que impediu o acesso àquela área para que todos os condôminos pudessem descer e ir para ali, para brincar, como brincavam os filhos do coisa, para fazer churrasco, como fazia. E eu disse, não pode, porque aquela área, embora comum, embora ele não pague IPTU, embora ele não pague cota condominial, aquela é uma área comum de uso privativo. Até porque, como o arquiteto, ao projetar aquele empreendimento, ele designou que aquela área, embora comum, seria privativa, ele jogou as janelas para aquela área. Se ele permitisse que a pessoa acabava, a pessoa não tinha mais a privacidade nenhuma, porque a pessoa estava mudando de roupa, a pessoa estava brincando ali, debochado na janela. Então, o conhecimento, o advogado, pelo menos, se eu conseguir passar para todos os advogados que estão assistindo essa minha palestra, essa noção, o que é área comum e área comum de uso privativo. Quer ver outra coisa que eu já vi muito,
Vocês já viram, tem lugares que ainda tem vila, não tem? Vila de casa. A pessoa compra uma casa de vila e constrói um andar até 2. E as pessoas aceitam aquilo como se fosse a coisa mais natural do mundo. Uma vila, aquele terreno, cada casa daquela tem uma parcela igual de terreno. Se construir mais um ou mais 2, tem mais área construída. Se algum dia vender, quem tem mais área construída ganha mais dinheiro. Vocês vão dizer, mas a pessoa fez isso por desonestidade? Fez isso por desconhecimento. Mas quem sabe está errado. As pessoas fazem coisas erradas e os vizinhos também acham que não tem motivo nenhum para questionar. Não, mas ele está fazendo na casa dele. Não é bem assim. A casa dele está num terreno que é de todo mundo. Não pode construir. Isto aí, eu vejo com bastante... na Tijuca ainda tem algumas vilas e coisas. Eu vejo as pessoas construindo e não, volto a dizer para você, não constroem desonestamente, constroem por desconhecimento. E os vizinhos permitem, se os vizinhos soubessem e conhecessem, embarga aquela obra, porque ele não pode construir. Ninguém pode, numa vila, construir, mas se constrói. Mas se for para o Código... mas qual é o problema? O problema só existe se aquilo for vendido. Quando é vendido, a área, o dinheiro está ligado à cota de terreno. E a cota de terreno é definida pela área construída. Então, não pode construir em área comum, ainda que de uso privativo. Eu vejo, em alguns lugares, eu já vi assim, o sujeito mora num prédio de 5, 6 andares, e no último pavimento, às vezes moram amigos, e aí o cara bota um portão para eles poderem ficar com as portas abertas ali, são parentes, são amigos. Isso não pode. Não pode, porque a área comum, o morador do primeiro andar, se quiser passear lá no 6º, ele pode. Ele pode não ter o porquê de fazer, mas ele tem o direito, porque aquilo integra a área comum e ela não é identificada. É aquela área comum de todo mundo. Então, não pode. Eu já vi vários. E o que você fala? Fala nada, não tem nada com isso. Se eu for numa perícia, eu provo que não pode. Eu vi isso na Barra da Tijuca, num prédio novo, que tem na frente tinha o Santander, o Itaú, que eu só entrava pelo lado, o cara fez isso, e eu fui lá e disse para o camarada, empresa. Eu digo, você não pode fechar isso aí, porque isso é uma área comum. Mas ninguém tem nada que vir aqui. Ter nada que ir é outra coisa. O problema é que você não pode fechar. Não se pode fechar a área comum, a não ser quando esta área comum é uma área comum de uso privativo. Mas aí ela é de processo. Mas eu vi um prédio aqui na curva, aqui perto de Botafogo, jeito muito esperto. Ele fez o prédio, ficou com a cobertura e o acesso à cobertura era por dentro do apartamento dele. Mas aquilo era área comum. Então, ele botou na convenção que ele podia usar aquilo para tudo, ele fez até piscina, mas qualquer débito, qualquer despesa, ele dividia com todo mundo. Ninguém pode acessar aquela área comum, a não ser que passasse por dentro do apartamento dele. Fez de esperteza. Eu, quando vi aquilo, e quando vi a convenção, que ele botou na convenção que ninguém podia, se quisesse morar ou comprar, da convenção. Quando eu fiz esse laudo, eu mostrei para a juíza, doutor, eu nunca, nos meus 30 anos, vi uma coisa bem feita, dentro da lei. Agora, não pode, em termo, passando, mas se alguém puder alugar um helicóptero e descer de rapel, pode. Se a pessoa tiver dinheiro, contrata uns caras, faz os filhos, desce de rapel. Ele não pode impedir, porque aquela não é a área dele, aquela é uma área comum, de uso privativo, única e exclusivamente por causa do acesso. Se alguém vier por cima, vai discutir na justiça. Vai ganhar? Não vai ganhar? É discutir, mas isso aqui é uma área privativa. Mas privativa porque ela só pode ser acessada por dentro do seu apartamento. Se tivesse sido feito um outro acesso, todo mundo podia ter acesso.
Ok? Então, eu diria para vocês, eu vou terminar aqui essa minha palestra dizendo para vocês o seguinte. Eu dei para vocês duas joias que eram, na minha cabeça, diamantes brutos, e eu lapidei. Se as pessoas que me assistiram entenderem, saírem daqui com o que é cota condominial, o que é IPTU, o que é área construída, o que é área privativa, o que é área comum de uso privativo, são coisas, é uma filigrana, não é uma coisa muito... E eu diria para vocês, uma vez eu estava fazendo a perícia com um perito mais antigo que eu, até, embora nós tivéssemos a mesma idade, já falecido, e eu falei para ele, num prédio tem obras comuns de uso, até nessa do lado do Parque Guilherme, tem áreas que são comuns de uso privativo. Ele disse, você pode me dar um exemplo? Posso. E tem muito. Nos prédios tem um negócio chamado PVI, Prisma de Ventilação e Iluminação. Quando este prima termina no pavimento térreo ou em cima do embasamento, muitas daquela área só são acessadas por dentro de um apartamento. E ninguém é obrigado. Agora, a pessoa tem o ônus e o bônus. Qual é o bônus? Poder usar. O ônus, ele tem que manter. E qual é o outro ônus? O que jogam de sujeira, vocês nem imaginam. O que jogam de sujeira. Eu tive um conhecido que tinha uma área dessa, que fez uma cobertura e botou a grade. Aí a sujeira ficava em cima da grade. Não caía no chão, ficava ali. Então, tudo na vida tem os prós e os contras. Os prós era ele poder usar aquela área ali sem pagar nada por ela. O ônus é que ele tem que limpar, ele tem que manter. Garrafas, jogam garrafa, pessoal bêbado joga garrafa. Quem jogou? Se você não descobre. Este é o ônus. Bom, agora eu terminei o que eu queria dizer para vocês nessa palestra e diria para vocês do fundo do meu coração, eu me sentirei regiamente pago se as pessoas que assistiram essa palestra saírem daqui com um conceito de que vou fazer uma ação, vou saber se o bom direito está com o meu cliente, porque há muito denorex. Você pode chegar, não conhecendo isso, achar que o bom direito está com o seu cliente e lá na frente ter um dissabor. Por que eu fui naquela casa? Eu fui lá só por um motivo, para o cara não achar que eu tinha levado bola. Porque num país de corrupto, esse cara chegou aqui e disse que eu não vou conseguir, ele deve ter sido comprado pela outra parte. Então eu fui lá para falar primeiro para a mulher dele e depois para ele, não só falar, mostrar. Primeiro que quem disse que ele não podia construir não fui eu, é o Código de Obra. Eu só verbalizei. E que eu não levei, porque eu fiz o laudo dizendo que ele não poderia construir em cima daquela casa, porque não era uma casa, era uma casa em condomínio. Por hoje ficamos aqui. Até a próxima. Estou aberto às perguntas. Boa noite a todos, doutor Eric, falando aqui. Eu quero fazer aqui uma colocação, na verdade, ao palestrante. Você trouxe a informação sobre duas joias, dois diamantes aí para nós, advogados, que certamente nos ajudarão no dia a dia. Uma delas, então, seria essa necessidade que nós, advogados, temos de entender o conceito de área construída sobre fração ideal do terreno, positivo. E a segunda joia, também a necessidade. Advogados, entendamos o conceito de área comum de uso privativo, certo? É fundamental, porque nem sempre é identificável. Uma das formas de se identificar, por exemplo, quando eu cheguei lá no Parque Guilherme, a primeira coisa que eu vi era qual era o condomínio que ele pagava. Se ele paga naquela coluna o mesmo condomínio, 2 apartamentos que estão acima do dele, é porque aquela área não é dele. É uma área comum de uso privativo. Ele não paga IPTU, ele não paga condomínio,
mas ninguém pode achar, porque é comum, pode abrir a parede e vir brincar ali. Esses conceitos, dentro de uma Constituição, são muito, eu diria, fluídicos. A pessoa, às vezes, que não está acostumada, ela não se apercebe. E se vocês virem, eu botei aqui palestra 0122. O que eu quis dizer com isso? Que se houver interesse de vocês, eu posso, numa outra palestra, trazer mais subsídios desse tipo. Vocês estão ouvindo alguma coisa? Ficou mudo para mim. Vocês estão ouvindo? Então, eu vou repetir. É importantíssimo, em perícia na área imobiliária, que os advogados nomeiem peritos. Peritos como assistente técnico. Se tem, já conhece, sabe. Se não tem, vai buscar onde? No IBAP. Vai buscar alguém com expertise para contratar como assistente técnico. Não contratem alguém simplesmente por ser engenheiro, porque eu já tive experiências, era perito do juízo e chegou para mim e falou assim, eu estou desempregado, meu amigo me nomeou, eu não entendo nada disso. Porque ele começou a falar uma opção de impropriedade, e eu comecei, olha, você entende disso? Eu entendo. Então você faz. Quem fez a perícia fui eu. Tive um outro, que era um médico na Justiça do Trabalho, doutor. Ele faz trabalho também. O juiz nomeou um médico para fazer periculosidade, ou seja, acidente traumático. Isto é do engenheiro de máquina a risco, a parte ambiental do médico. E eu estava lá, o médico começou, era até uma perícia, uma assistência que eu estava fazendo graciosamente para um colega meu. E o médico falou lá, não, eu já vi isso aqui, eu entendo muito disso, isso aqui tem um gerador de corrente contínua, então isso aqui tem eletricidade, porque a eletricidade mata. E o cara mostrando um conhecimento grande, e ali tinha um bocado de gente, e eu fiquei ouvindo. Uma hora que ele estava separado, eu cheguei para ele e falei assim, ô doutor, gerador de corrente contínua, ele não gera energia elétrica, não, ele sempre pega uma corrente alternada e retifica. É? Você entende disso? Eu digo, eu sou engenheiro. Então você pode fazer o laudo que eu assino. Eu fiz o laudo. Não fiz desonestamente, até porque o bom direito estava com a pessoa que tinha me chamado para fazer a assistência técnica. E era alguém com pouco poder aquisitivo, e eu fiz graciosamente. Não usei o fato de eu ser assistente, estar fazendo, para cometer algo que não fosse legal. Eu fiz conscientemente, mas quem fez foi eu, porque a pessoa estava fazendo o que não conhece. Assistente técnico, fundamental. Quisitação fundamental. E o que eu prometo a vocês é que ainda esse ano eu estarei publicando um livro com uma série de quesitos notáveis, bons, muito bons e ótimos, para as diversas. Mas até sair o livro, ele está sendo feito, nós estamos levantando, a doutora Silene, minha secretária, e ela é advogada, e o doutor Érico também é advogado, então nós estamos fazendo esse trabalho a 6 mãos. Levanta-se ele, ela vê, ele vê, e coisa, está bom para colocar, vamos colocar. Então, eu garanto que até o fim do ano, vocês terão um livro com quesitos notáveis. Ok? Muito bem, agora, há mais alguma pergunta? Meus parabéns. Palestra muito elucidativa. Está me ouvindo? Meu som está saindo? Tá tudo certo. Palestra
muito elucidativa, já temos várias perguntas aqui. Doutora Nayara, você quer fazer essa pergunta pelo áudio? Eu acho que fica melhor. Isso. Estão me ouvindo? A doutora Nayara tem uma pergunta a fazer. Estamos ouvindo. Boa tarde a todos. Parabéns pela palestra. E eu queria tirar a seguinte dúvida. Um condomínio novo, em que toda vez que tem chuvas fortes, o rio ou o valão que tem próximo a esse condomínio, ele transborda, fazendo com que o primeiro andar de todo esse condomínio seja invadido por água, levando prejuízo a vários condôminos. Em caso de perícia, qual seria o Em caso de perícia, quais seriam os quesitos fundamentais a solicitar, a colocar, né? Acredito que tenha que ter Desculpa, está incomodando. Acredito que tem que ter um projeto específico, justamente para evitar esse risco de inundação. Você conseguiu ouvir? O seguinte, só te falar? Pode responder. Só um momentinho. O ideal seria, minha sugestão, desliga o som e ele repete a pergunta, e aí faz a resposta. Repete. Então, você abre o microfone dele, fazendo favor. Aí, repete a pergunta para que o pessoal aqui possa escutar, e aí eu vou para a resposta. Então, para repetir, eu teria que anotar. Ela poderia, pode pedir ela para... Não, ela a pergunta repetir. foi a seguinte. Isso. Vou repetir a pergunta aqui para que todos que estão já presentes consigam entender a resposta. Deixa eu botar aqui. Não é aqui, libera. O pessoal lá está me ouvindo também. A pergunta que ela fez é o seguinte, que existe uma perícia num condomínio novo para confirmar a responsabilidade da construtora, uma vez que sofreu inundação quando o valão transborda devido às chuvas fortes, certo? Então, ela quer saber, observando a forma de elaboração dos quesitos, quais seriam os quesitos mais relevantes que ela poderia fazer numa perícia dessa natureza. Não é isso, Nayara? Reproduzi bem? Então, é isso. O que seria o ponto central, a bala de prata do Drácula, que ela teria que fazer numa perícia dessa natureza? Bom, doutora Nayara, inicialmente, existe aí dois elementos. Uma parte é o condomínio, outra parte é um valão que ocorre fora do condomínio. Então, o que acontece é que quem é responsável pela parte do valão é a prefeitura. Tem que olhar porque a construtora normalmente deveria ter analisado esse tipo de problema com chuva. Mas, seja, foi até ótimo essa pergunta nesse momento. Você viu o que ocorreu agora em Petrópolis. Se houver uma chuva anômala, diferente do ocorrido, a própria prefeitura vai alegar, como agora ocorreu em Petrópolis, que aquilo ali foi um caso atípico. Mas o quesito tem, de qualquer jeito, que envolver a prefeitura nesse tipo de ação. Por quê? Porque a construtora ela não tem como fazer um trabalho, vamos dizer, de retificação de um valão. Ela não tem um projeto de calcular e fazer um aumento de vazão. Eu vou dizer isso por quê? Porque onde eu morava, na Tijuca, ocorria algo semelhante. Toda vez que chovia muito, eu morava num baixio, ou seja, ela tinha uma parte descendo, depois tinha um plano e depois outro. Ali chovia muito, arrastava carro. A solução foi dada pela prefeitura. A prefeitura manilhou
tinha uma manilha de 40 centímetros, ela passou para uma manilha de quase 2 metros e abriu um canal no meio da rua em frente. Com isso, eles resolveram. É muito difícil, num caso como esse, conseguir que a construtora assuma, porque o problema vem de fora do condomínio. Então, para formular o quesito melhor, a gente teria que conhecer um pouco melhor esse problema. Mas uma coisa é certa, qualquer quesito que seja feito tem que fazer referência a algo que está fora do condomínio. Quer o senhor perito e assistente técnico informar qual é a causa do alagamento que existe nas unidades do primeiro pavimento. Ela perguntando, o perito vai ter condição de dizer, olha, essa inundação ela é causada por um valão ou um canal que existe em frente ao condomínio. Porque não é algo dentro do condomínio. Com isso, o perito vai poder responder de onde é a origem. A origem de um valão. Uma pergunta que os advogados costumam fazer é: quer o perito dizer de quem é a causa? Quem é o culpado? Bom, deixa eu colocar isso aqui. Perito não define causa. Perito nem tem conhecimento jurídico para isso. Perito informa ao juízo. O perito informa ao juízo a situação, os problemas. Mas ele não pode. Eu dei muito tempo aula nos cursos de perícia no Instituto de Engenharia Legal hoje. Eu dizia, olha, não entrem nessa de dizer quem é o culpado, porque nós não temos nem conhecimento legal e não estamos ali, mesmo que eventualmente seja um advogado engenheiro, porque existe advogado engenheiro. Por exemplo, eu conheci um juiz da primeira vara que ele era engenheiro, da primeira vara civil, o Ayub era engenheiro, mas ele, como perito, não pode levar os conhecimentos de engenharia ali na coisa. Ele ali não está como engenheiro. Ele pode até saber, porque isso é muito interessante. Existe. Eu me lembro quando eu trabalhava na Interbras, que o Chimizo era o tradutor do Shigeaki Ueki. Quando vinha a missão do Japão, o cara falava, o Chimizo traduzia. Mas o Shigeaki entendia. Mas era regra, ele não podia, tem que ter aquela figura ali. Então, o advogado que seja engenheiro, se ele está na função de advogado, ele não pode dar opinião. Se ele está na função de advogado, ele não pode trazer conhecimentos técnicos para o processo. Ok, doutora Nayara? Espero tê-la ajudado. Eu vou complementar aqui a colocação da doutora Nayara e trazer aqui mais um questionamento ao palestrante. Eu entendo que trazer, no caso como esse citado pela doutora Nayara, a prefeitura nos quesitos, seja talvez uma forma ali, caso nós, advogados, estivéssemos atuando em nome do condomínio. Mas imaginando que estejamos aí atuando, talvez, em nome dos condôminos, talvez fosse importante entender efetivamente se a construtora fez um estudo do solo, fez algum estudo justamente entendendo ou buscando se precaver dessas eventuais intempéries. É lógico que a gente não fala aqui do que foge e do que é atípico, mas imaginando uma situação que seja, enfim, mais fácil de ocorrer. Então, a pergunta ao palestrante seria, imaginando aí que nós, advogados, estivéssemos atuando em nome dos condôminos, para nós seria interessante a responsabilização da construtora, caso efetivamente ela tenha falhado em alguma coisa no sentido de precaução, de estudo. Então, o questionamento seria, nesse sentido, existiria algum tipo de quesito para que nós trouxéssemos ali
à construtora alguma eventual responsabilização. Eu vou encerrar aqui meu microfone e vou pedir para que você abra o seu. A pergunta é bastante válida, até porque nós moramos em um condomínio que, quando chovia nesse local que eu estou dizendo, a água entrava até o terceiro degrau da entrada do prédio. Mas todas as unidades foram construídas elevadas. Certamente, se é um fenômeno comum, se não foi um fenômeno atípico, porque o que nós temos tido agora são fenômenos atípicos. Exemplo, o que aconteceu agora em Teresópolis. Não tinha construtora, e que aconteceu também lá em Friburgo, não tinha construtora que pudesse prever tromba d'água. Se houve uma tromba d'água, não tem jeito. Agora, se é um alagamento, um inundamento que ocorre periodicamente, aí sim é fácil imputar à construtora ter colocado unidades ao nível de serem atingidas por essa inundação. É preciso ver, é preciso olhar. Nós hoje no mundo estamos vivendo umas coisas meio estranhas. Estamos vendo, vocês viram, Friburgo é uma cidade muito antiga, Petrópolis agora morreram 60 pessoas. Aquilo ali foi uma tromba d'água. E em 1967, como é que você sabe a data? Porque eu podia não estar aqui hoje, que se eu ia para São Paulo para procurar emprego, eu tinha acabado de formar. Caiu uma tromba d'água na Serra das Araras, muita gente não sabe, mas tem lá um ônibus da Cometa, ficou soterrado, e ficou lá como cemitério, foi mudado. Quando ocorrem fatos atípicos, uma coisa é uma chuva normal, que ocorre periodicamente, anualmente, na estação da chuva. Outra coisa é algo que totalmente inesperado. É muito bom, porque a gente tem um exemplo agora de Petrópolis, ocorreu agora. Meu Deus, o que ocorreu agora? Choveu 300, nós encontramos com alguém que é de Petrópolis, ele falou 350 mililitros num período de 1 hora, coisa que chove em 1 ano. Aí não tem planejamento, porque não se pode fazer planejamento em cima de exceções. Poder pode, mas fica caríssimo. Você fazer um planejamento para supor que um dia, daqui a 10, 15, 20, 30 anos, vai ocorrer uma tromba d'água. Não existe. O planejamento, ele cobre fatos normais e corriqueiros. Não dá para a pessoa fazer um planejamento ou construir, dizer agora a culpa é dos prefeitos de Petrópolis, aquelas casas que estão caindo. Não dá. Se a construtora, se é um fenômeno, esse lá, comum, a construtora comeu mosca, e aí dá para a pessoa. Agora sou eu que vou perguntar, porque a Nayara trouxe polêmica aqui. Então, eu gosto quando há essa polêmica, né? Porque significa que está todo mundo aí atento e tendo dúvidas. Então, de acordo com a pergunta dela, e pela colocação do Dr. Eric, se existir um fenômeno atípico da natureza, enfim, um caso fortuito de força maior, é um caso específico, a gente não está discutindo isso. Mas quais seriam um exemplo dos casos que poderiam ocorrer uma situação dessa por erro da construtora, por falha da construtora? Existe quando ela... Não, isso aí. Existe quando não há realmente um planejamento estudando o que a gente chama pretérito de 20 anos, de 30 anos. Nós moramos em frente de um prédio onde nós vimos um erro gritante, eu e Érico, na Rua Bom Pastor. É uma rua que enchia, eles construíram um prédio com garagem subterrânea. Pô, isso não tem muito tempo, foi na década de 90. Todos aqueles carros que estavam ali saíram de lá chatinho, porque encheu, os carros batiam no teto. Quando passava alguém aqui, dava onda, batia. Poxa, aquilo ali foi uma tremenda varada. Agora, eu recentemente, há coisa de 8 anos,
7 anos. Por que eu sei? Porque é a idade da minha neta. Eu fui fazer uma perícia num prédio na Barra da Tijuca que ele estava adernando. E por que ele estava adernando? Porque construíram um hotel ao lado. E por que o hotel ao lado fez? Porque eles fizeram 3 andares de garagem. Para fazer 3 andares subterrâneos de garagem, ele tem que rebaixar o lençol. Se vocês pegarem areia e apertar na mão, a areia é muito dura. Mas se você jogar água, ela lixiveia, ela vai embora. Então, quando eles fizeram... E como é que é? Aquilo ali, eles cravam aquelas estacas, e quando você crava uma estaca na areia, a resistência da areia é muito grande, e a estaca mantém. Quando você faz o rebaixamento do lençol, você retira a água dali, aquela água está saindo, e ela tira a areia. Então, sobre a ação de carga, essa coluna que tinha que ficar na coisa, ela flamba, ela faz uma barriga. Aí o prédio começou a inclinar as portas e eu fui nomeado perito. Eu em princípio, ia dizer para o juiz até já morto, Flores da Cunha. O Flores da Cunha, eu ia dizer para ele que eu não tinha condição de fazer aquilo. Mas o juiz ia ficar com uma dificuldade muito grande. O que eu fiz? Eu procurei um professor meu, o maior calculista do Brasil, hoje com 95 anos, na época ele estava com coisa, Zé Luiz Cardoso, e levei o Zé Luiz Cardoso lá. Aí ele foi porque a lei permite que o perito contrate um expert. Uma vez o doutor Fábio me nomeou para fazer uma perícia lá em Santos, num produto contaminado que vieram da Europa. Mas eu disse para ele, mas eu não entendo disso. Ele falou, se vira. Contratei um engenheiro químico, fui com o engenheiro químico. O engenheiro que me fez o laudo para mim. Isso é permitido. Eu peguei o professor Zé Luiz Cardoso e ele identificou exatamente o que houve e eles estão corrigindo. Oi, Nayara, respondida a sua pergunta, você ficou com mais alguma dúvida? Oi. Eu só queria saber se a responsabilidade pela apresentação do projeto de drenagem desse rio seria da construtora ou seria somente da prefeitura? Olha, Nayara, em princípio, você tem um rio, você tem um córrego, projetos de drenagem, eles são da prefeitura, da autoridade pública ali. O que acontece é que a construtora, sabedora desse tipo de ocorrência comum, ela poderia, antes de fazer o empreendimento, ela poderia entrar com processo na prefeitura pedindo que fosse feito um alargamento do canal, que fosse feito serviços de engenharia que minimizariam esse tipo de coisa. Mas isso tem um custo e tem que ser pedido. Se a prefeitura iria aceitar, é outra coisa. Mas o empresário tem que pedir. O empresário vai fazer um empreendimento num lugar onde sabe que tem enchente, ele tem que se precaver. Tá bom, obrigada. Alguém da live tem alguma pergunta mais para fazer? Porque eu vou passar aqui para o presencial. Desde a época do pré-vestibular, já são 56 anos, né? E sou perito judiciário, sou assistente técnico. E corroborando o que ele falou, a importância do assistente técnico para o advogado, poder em conjunto. Ele tem que ter um microfone, né? Só um instantinho. Hã? Só um minutinho, porque a gente vai... Nós temos várias pessoas aqui presentes na ABAME, inclusive peritos, e
e Alessandra. a gente vai passar o microfone para um deles para ver se vocês aí da live, da internet, conseguem ouvi-lo, que ele Não vai fazer um conseguir, comentário não, tá, aqui. Alessandra? Sou eu. Não dá para ouvir, não, com o microfone. Eu vou sugerir, da próxima, anotar a pergunta Está e ouvindo o você... Eduardo, Fátima? Alô. 1, 2. Não, porque fica longe. O ideal é fazer por escrito e você, com o seu microfone, que você está ligado direto ao Zoom, você repete a pergunta para que todos possam ouvir, tanto os que estão de forma presencial, com aqueles que estão no Zoom, entendeu? Tá bom, põe o microfone aqui. Vocês conseguem ouvir agora? Repetindo o inicial. Faz vai dar assim, pra ouvir, quem estiver Alessandra. ouvindo. Não está dando para ouvir. Tem que falar muito perto. Bom, Eu vou repetir depois. repetindo o inicial, eu sou colega do doutor Elinei desde a época de pré-vestibular e fizemos engenharia juntos. Também sou perito judicial e assistente técnico. Corroborando o que ele falou, eu acho que cabe juntar que o assistente técnico é muito importante para o advogado na hora em que, primeiro, ele serve como um interlocutor ao perito, que é importante no desenvolvimento da perícia, esse contato mais direto com o perito. Isso facilita, por experiência prática que eu tenho, o Renê também deve ter, isso facilita e muito, porque a gente consegue trocar ideia, a gente consegue mostrar a linha de raciocínio do advogado, do assistente técnico, ajudando, na realidade, ao cliente. E a outra coisa importante é que o perito ele tem um pouco de resistência na resposta aos quesitos, porque às vezes aparece quesitação de 30 quesitos. Isso dá um trabalho, dá uma mão de obra ao perito de responder aquilo tudo. Então, eu há pouco fiz uma perícia em que eu apresentei o assistência técnica, que eu apresentei um quesito puro, simples, objetivo, quase que como uma pegadinha ao perito, que ele não podia responder nada diferente. Então, eu acho que esse foco é importante. Vou dar esse exemplo do que foi. As telhas de amianto saíram no mercado e hoje nós temos as telhas de fibrocimento. O nosso cliente comprou as telhas e as telhas estavam permeáveis, chovia dentro de casa. Bom, então, ele entrou com uma ação, tem uma pessoa humilde, entrou com ação e nós... a minha pergunta foi pura e simples, objetiva. Quero o senhor perito responder se a telha da autora obedece às normas da NBR número tal, que eu não me lembro, quanto à permeabilidade. Simples. Resposta objetiva, sim ou não. Foi o único quesito que eu apresentei ao perito e ele não teve como fugir. Ele disse, não. Acabou, resolveu o problema. Então, eu acho que isso é muito importante, apenas como uma colaboração àquilo tudo que o bem disse o doutor Elinei. Muito obrigado. Enio. Vocês ouviram aqui a participação do doutor Enio, que também é perito judicial, e ele falou, não sei se vocês ouviram bem aí na live, da importância, reiterou a colocação do doutor Irineu, a importância que tem o assistente técnico na perícia, acompanhando o advogado e o perito. Porque o assistente técnico ele reproduz a necessidade do advogado de forma que o perito consiga alcançar e facilitar o trabalho dele. E ele também disse que os advogados eles confundem quesitação pericial com quantidade de perguntas, que às vezes tem um questionário de 30 questões, perguntando qual é o nome da mãe do perito, né, do nome da mãe do autor, isso é irrelevante, isso já é a colocação minha, tá? Eu botei entre parênteses. Já foi um comentário meu para todo mundo relaxar aí, porque
essa questão de perícia está deixando o pessoal tenso. Mas, na realidade, ele, quando atuou num caso de telhas de amianto, ele fez apenas um quesito, mas foi um quesito claro e objetivo que atacava exatamente o foco do problema, que foi se a impermeabilização da telha de amianto estava dentro das regras e exigências das normas brasileiras. E é óbvio que o perito tinha que responder que não. Era uma resposta sim ou não. E ali estava o que eu gosto de dizer de a bala de prata, né? Então, a questão é essa. Então, o que eu estou observando aqui nos peritos aqui presentes, que nós estamos cheios de peritos aqui hoje na ABANE, que eu tiro como advogada dessa palestra elucidativa de hoje, né, que quanto menor número de quesitos, melhor, porque o perito tem que se ater às questões realmente objetivas da ação e da perícia. E ela tem que ser objetiva. E uma coisa que eles não falaram, que eu vou falar, mas que o nosso palestrante de hoje falou para mim e para o Daniel numa outra ocasião, quando ele esteve aqui na ABAME, que também poucos advogados sabem. O perito e o valor da perícia dos honorários é majorado, precificado por quantidade de quesito, não é isso? Quando aumenta a quantidade, você vai cobrando. Cada quesito você vai cobrando. Mesmo que o quesito não sirva para nada. Então, doutores, temos que ser objetivos nas perguntas, porque às vezes basta uma só pergunta na quesitação, e aí a perícia não precisa ser tão onerosa e atinge o objetivo que tem que se levantar. E, às vezes, nem a perícia é necessária, né? Então, é isso. Alguém tem mais alguma pergunta? Então, antes de encerrar, eu vou passar a palavra para o... Tem outra? Espera aí, que tem mais uma pergunta aqui. Espera aí, que eu perdi a pergunta. A doutora Tânia, nossa segunda diretora, segunda secretária. Muito boa a sua presença, doutora Tânia. Vamos à sua pergunta. Ela agradece pela palestra, parabeniza, diz que foi muito boa a palestra. E ela pergunta que nos casos em que as pessoas que moram no último andar e resolvem utilizar a área no andar de cima, eu até comentei isso aqui com o Daniel, que é o direito de laje, né? O apartamento como área de lazer privativa, como fica a fração comum? Eu realmente não entendi a pergunta. Eu vou lhe explicar que a pergunta dela... para eu entender. Era uma pergunta que eu ia até fazer, mas como houve aqui o Daniel falando do direito de laje e tal, aí eu suprimi minha pergunta. Mas é o seguinte, é a questão polêmica que existe nos condomínios, tem muito condomínio, inclusive em Ipanema, na Zona Sul, que acontece isso, que o último andar, a parte da laje do condomínio é onerosa, às vezes, até para o condomínio. Então, em assembleia condominial, eles cedem para os apartamentos, as unidades que ocupam o último andar, e dão a elas o direito a construir. Fazer o chamado puxadinho, fazer mais um andar. E aí, o que ela está questionando, e eu acho que é isso, se não for, me corrija, como que fica essa fração? Olha, em princípio, não se pode mudar o projeto. Existe um projeto aprovado, ele vai para a prefeitura
e ali é feito. Agora, por outro lado, existem uma série de prédios onde já é deixado uma parte de cima, a construtora não faz obra ali, mas deixa aquilo ali acertado como uma possibilidade de construir. Então, já está. Isso só pode ser feito dentro da lei, porque aqui no Brasil a gente faz umas coisas que não pode depois vir um fato consumado, o cara não vai derrubar. Mas existem muitos prédios, eu cheguei a ver, que a construtora deixa, às vezes, quatro prédios de equipamento e deixa uma área de cima projetada já para construir e já com abertura para levar isso para o registro de imóvel. Mas isso é de projeto. Eu vi muito, o camarada chega e tem, na compra do apartamento, tem lá, e tem uma área assim, que pode construir. Aí está ali na convenção, ninguém pode obstacular. Quando não está na convenção, se aquilo ali é uma área comum, de uso comum, não pode construir em área comum. Não pode construir em área comum. Se na Assembleia não foi na construção, né? Agora, mas se na Assembleia, no decorrer dos anos, vai se passando aquela área comum, se torna onerosa para o próprio condomínio, porque tem muitos edifícios que aconteceu isso. E aí eles, em Assembleia, fizeram uma divisão lá e deram essa oportunidade para que os proprietários das últimas unidades construíssem e assumissem, arcassem com os anos da responsabilidade dessa área. Aí ela pergunta, e essa fração ideal desse imóvel? Porque houve um acréscimo, né? Naquela unidade. Seria isso, Tânia? Eu não sei nem se eu estou tirando a sua dúvida. Dessa forma, a pergunta dela não. Não, porque ela coloca ali como área de lazer. Tipo assim, ela não pensa em construir, só utilizar a área como lazer. Mas o que ela quer dizer como fração? Aí, no caso, também ficou subentendido. Ela quer saber se aumentaria o condomínio ou aumentaria o direito dela, tipo, o imóvel dela aumentaria de valor. A pergunta não ficou clara. Bom, vamos lá. Alessandra, oi. É a Fátima Santoro. Na próxima terça-feira, o tema de debate... Quem autoriza a obra? Vocês estão me ouvindo? Fátima. Estou te ouvindo, mas só um instantinho que ele vai fazer uma colocação, já passo para você, tá? Não, é sobre a Tânia. É sobre a questão da doutora Tânia. Ah, pode falar, então. Não, eu vou sugerir, doutora Tânia e os demais, na próxima terça-feira, nós temos o nosso ABAME em debate. E vocês vão receber o folderzinho, e o tema de terça-feira que vem são conflitos condominiais. Então, eu até me comprometo, eu não vou entrar aqui na palestra, senão a gente vai se alongar, já são quase 19 horas. É só lembrar, no início da palestra, que eu gostaria de colocar a minha posição sobre essa questão. É muito simples, é muito direcionada, mas agora, nesse momento, acho que não seria oportuno. Mas, por coincidência, como na terça-feira que vem o tema será conflitos condominiais, eu já me comprometo com a doutora Tânia de a gente trazer esse tema, que é bastante interessante, para ser discutido, ok? Muito obrigada aí pelo espaço e aproveito para agradecer ao palestrante, ao nosso colega, filho do palestrante, pela presença, pelo carinho com a nossa ABAME. Muito obrigada e boa noite. Oi. Eu não entendi. Você saiu? É porque eu estava ouvindo... Eu não ouvi o que você falou. Deu para ouvir o que eu falei? Não. Deu para ouvir? Não. Aqui não. Não? Então, eu vou repetir. É o seguinte, na próxima terça-feira, vocês vão receber a divulgação da próxima terça-feira, vai ser o ABAME em debate.
E o tema escolhido para essa terça-feira será exatamente conflitos condominiais. Então, eu me comprometo com a doutora Tânia de abrir a terça-feira, ela já trazendo esse tema, porque, pelo avançado da hora, eu acho que não seria oportuno, no meu caso agora aqui, me colocar sobre esse tema. Mas eu gostaria de falar sobre esse tema, sobre essa questão da doutora Tânia, que eu acho que dá para ser uma resposta bem objetiva, bem direta, né? Inclusive tendo como preceitos a própria legislação. Mas aí eu acho que não seria oportuno agora, mas já deixo aqui a dica que, por coincidência, o tema do nosso debate serão conflitos condominiais, o tema. E aí a gente já pode iniciar com esse tema. Quero aproveitar e, na qualidade aqui de diretora jurídica e pedagógica, agradecer muito ao palestrante, ao doutor Érico também, seu filho, pelo carinho, pela atenção, pela palestra aqui com nossos associados. Tá? E volte sempre à nossa associação. Tá? Muito obrigada pelo carinho, eu falo aqui no meu nome e devolvo para a nossa presidente. O doutor Emílio, o senhor tem alguma pergunta a fazer, doutor Emílio? Não, eu apenas queria parabenizar os palestrantes, eu achei muito clara e objetiva, e realmente o advogado, nessas perícias, tem que ter um assistente técnico, que não é a nossa área, essa parte. É imprescindível, realmente, um assistente técnico. Todas as ações que, por acaso, faço, renovatória, revisão e tal, eu sempre solicito um assistente técnico. Recentemente, eu fiz agora uma de um condomínio na Lagoa, mas na parte contábil, pedi também um assistente técnico nessa área contábil. Eu acho muito importante. E a palestra foi muito boa, muito elucidativa, e a ABAME deve convocá-los aí para umas próximas reuniões aí, porque foi muito boa. Então, de parabéns. Obrigado. Obrigado. Agora eu vou passar para o meu vice-presidente, que ele também quer falar. Boa noite a todos. Doutor Guilherme, eu estou achando que esse seu livro vai virar um best-seller. E não é brincadeira. Hoje, o meu escritório é só um exemplo. Foi uma advogada contratar um serviço do escritório e fazer uma auditoria no condomínio. E eu pedi a ela, só me faça os quesitos. E ela gaguejou e não saiu. Eu precisava ter o seu livro, o seu manual com as 1000 perguntas para passar. E eu perguntei, olha só, eu preciso só medir, só quer que faça auditoria o quê? É na folha de pagamento dos encargos sociais, é nos pagamentos das contas de luz, água, esgoto, entendeu? É nas compras, entende? Então, esse assunto é muito sério. E, muitas vezes, o cliente perde um processo, né? Ou deixa de ganhar por falta de capacidade técnica do advogado. Né? Então, quando a gente não tem capacidade para fazer os quesitos, a gente contrata até um assistente técnico, até porque ele entende da matéria. Né? Muitas vezes a gente sabe até questionar, mas não sabe nem o que vai questionar, porque não domina a matéria. Né? E na nossa área de direito, a gente lida com peritos médicos, peritos engenheiros, peritos policiais e, às vezes, múltiplos peritos num tipo de ação só. Né? Então, o senhor confidenciou que é permitido o senhor ter um assistente em determinadas áreas, né? Porque a pessoa de confiança é o senhor. Né? É isso. O juiz vai confiar no trabalho que você vai apresentar, independente se você dominou 100% daquela matéria. Então, esse livro é esperado. A gente não tem, pelo menos eu não conheço no mercado, um livro destinado para advogados quesitarem, entende? E a gente estamos órfãos nessa matéria. Espero que o senhor volte outras vezes, traga seus conhecimentos e não vai faltar perguntas para a gente. Isso já viu, né? A Fátima já deu uma nota que a gente vai fazer um evento também só nesse assunto. Tá bom? Um abraço. Esse evento se chama Pinga Fogo aqui, só para o senhor ter noção como que é o debate. Meus queridos, para a gente encerrar aqui a palestra de hoje, que de fato também concordo, foi uma honra muito grande tê-lo aqui. Bem faz o nosso
querido desembargador, amigo também da ABAME, o presidente do Instituto de Magistratura do Brasil, em ter eleito o senhor como perito da confiança dele, porque, de fato, o senhor demonstrou aqui muita competência no seu trabalho, muita seriedade, e está trazendo luz para os advogados. Mas, antes de encerrar, eu queria cantar parabéns para o aniversário de uma pessoa ilustríssima na ABAME, uma pessoa super importante. Cadê ele? É o Eduardo, o nosso funcionário da ABAME, que já faz parte dos bens patrimoniais da ABAME, de tão antigo que ele é aqui, e é uma pessoa sempre muito dedicada. Eduardo, vem cantar parabéns, Eduardo.